São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. 10 horas da manhã, muito bom dia, você que ficou até agora na companhia do Jornal Gente, abrindo a semana com muita informação, muita opinião na Rádio Bandeirantes Campinas e que a partir de agora vai saber também o que é destaque aqui na nossa região metropolitana, em todo o nosso interior de São Paulo, mas sempre com atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo. Hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, muita gente voltando depois do feriado prolongado, muita gente que foi curtir as praias, foi curtir outras atrações turísticas, hoje voltando às atividades normais na região metropolitana e, claro, com uma semana que vai ser de muita informação e de muitas atividades também no cenário político. Eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos hoje até às 11 horas da manhã, às segundas-feiras. Nosso encontro fica um pouquinho mais curto porque às 11 horas tá chegando o Gustavo Frison com o Circuito Fechado. Os trabalhos técnicos na mesa de som com Gilberto Sufi, levando até você a nossa programação no som de FM Banda Estendida 85.7, nas plataformas digitais com o Danilo Capucci, cuidando da central técnica para você acompanhar o som nos aplicativos como o Bandplay, o portal bandmulti.com e o nosso canal do YouTube. Ao vivo você tem a programação com imagens Rádio Bandeirantes Campinas. Tiago Prudente hoje com outras atividades profissionais dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos ver se ainda dá tempo hoje ainda de pelo menos Tiago dar uma passadinha aqui na nossa programação, mas nós vamos juntos com a sua participação. Você me ajuda a fazer o Manhã Bandeirantes de hoje pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Campinas hoje amanhecendo com temperaturas um pouco mais altas, na casa dos 24 graus nesse momento, depois de um fim de semana chuvoso, depois principalmente de um domingo com muita chuva pela região, com temperaturas que baixaram um pouco. A tendência dessa semana é Campinas registrar temperaturas mais com cara de verão, chuvas mais pontuais e tomara que também com menos problemas, porque ontem, mesmo com a chuva sendo rápida e bem localizada, alguns transtornos foram registrados nesse final de semana. Defesa Civil registrou um volume acumulado de 39,4 milímetros durante 1h40. Então, 1h30, um pouquinho mais de chuva, principalmente na região central da cidade. Não foram registradas vítimas, pessoas desabrigadas, pessoas desalojadas. Essa é uma boa notícia, mas isso não significa que não aconteceram transtornos. Durante a chuva, a INDEC teve que realizar 3 bloqueios em cruzamentos por conta de alagamentos. A Avenida Princesa do Oeste com a Rua Joaquim de Azevedo Marques teve interdição no cruzamento da Barata Ribeiro com a Rua Álvaro Miller e ainda na Avenida Doutor Heitor Penteado, na pista externa, com a Rua Machado de Assis. Todos esses pontos estão liberados agora para o trânsito fluindo normalmente. Houve ainda a queda de parte de uma edícula, parede de uma edícula que fica no Jardim Interlagos, e um transtorno para quem estava no Hospital Infantil Mário Gatinho. A rede Mário Gatti, inclusive, precisou bloquear um quarto da área de enfermaria na pediatria após a formação de goteiras na luminária de um banheiro durante a chuva, principalmente do início da noite de ontem. Os pacientes foram transferidos, segundo a nota da Prefeitura, com todos os cuidados de assistência para outros leitos disponíveis. O hospital opera, neste momento, sem reflexos nos atendimentos, sem reflexo nas internações, porque outros quartos que estavam disponíveis serviram para realocar esses pacientes da pediatria do Hospital Mário Gatinho. E esses quartos continuam liberados enquanto a manutenção está sendo feita. A equipe trabalha nesta segunda-feira para resolver o problema da goteira, para que o quarto também seja liberado, para que essa unidade toda volte a operar nas próximas horas. Mas esse quarto especificamente está fechado até os reparos do telhado serem concluídos. Claro que ao longo da nossa programação nós vamos continuar acompanhando a previsão do tempo, porque isso
sempre pode trazer mais problemas aos moradores de Campinas e das cidades vizinhas. Problema nesse momento quem tem é um motorista que segue para a capital paulista pela rodovia Anhanguera. Você que nos ouve no trânsito, você que nos ouve a caminho de São Paulo, a melhor opção nesse momento para a capital paulista é a rodovia dos Bandeirantes. Há uma lentidão registrada na Anhanguera de 6 quilômetros no trecho que passa por Jundiaí, começando pelo quilômetro 61 e seguindo até o quilômetro 55. A informação da concessionária é de que há obras no local nesse momento e também excesso de veículos. Não há registro, pelo menos oficialmente, de acidente no trânsito. Então, se você puder evitar esse trecho, certamente vai fazer um bom negócio. A lentidão na rodovia dos Bandeirantes é apenas aquela tradicional para o horário na chegada à capital paulista, reflexo principalmente da Marginal do Tietê. Marginal Pinheiros seguindo bem neste momento, então quem for à capital, melhor opção, rodovia dos Bandeirantes. São 10 horas da manhã mais 5 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes vai trazendo muita informação para você, prestação de serviços e os destaques das últimas horas aqui na cidade de Campinas e em toda a nossa região. Final de semana foi marcado também por um princípio de incêndio controlado rapidamente pela equipe do Corpo de Bombeiros na cidade de Campinas. Não há registro de vítimas, felizmente, nesse princípio de incêndio em um prédio na rua Major Solon, centro de Campinas. Corpo de Bombeiros mobilizado. Fogo foi controlado depois que um apartamento do 10º andar acabou registrando essas chamas. Há suspeita de que o fogo tenha começado a partir de um curto-circuito num aquecedor do apartamento. 3 caminhões do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, controlaram as chamas. Os demais moradores orientados a descer evacuaram rapidamente o prédio, mas hoje já está liberado. Os moradores que desceram prestaram ali todo o atendimento necessário também. O elevador foi desativado para ser feita uma vistoria, mas o prédio não está comprometido, não está interditado. Então, nesta segunda-feira, a Defesa Civil deve voltar pelo menos ao apartamento para saber as causas do curto-circuito, se realmente foi por conta desse aparelho, desse aquecedor, mas o prédio em si está liberado. Final de semana também com uma atualização de um caso que nós contamos aqui na última sexta-feira e que trouxemos também na tela da Band, na nossa programação dentro do Acontece, do Brasil Urgente e ainda no Band Cidade. Você se lembra do caso do homem que matou a própria irmã e agrediu a mãe na cidade de Montemor? Isso foi no Jardim Paviotti na última sexta-feira, madrugada de quinta para sexta-feira. Ele foi preso em flagrante e nesse final de semana, Rodrigo Aparecido Almeida, que estava preso, foi encontrado morto dentro da cela. Ele que, inclusive, teve uma cena também de extrema violência ao ser detido na delegacia de Montemor enquanto aguardava para ser atendido, quebrou as algemas, quebrou a cadeira onde ele estava, foi detido pelos guardas municipais, pelos policiais civis que ali prestavam a ocorrência. Nesse final de semana, durante a vistoria, a equipe da penitenciária em que ele estava descobriu que ele estava sem vida. O motivo está sendo investigado. O registro, inclusive, é da chamada morte suspeita. E claro que isso vai ser alvo também de uma apuração não apenas interna da Secretaria de Assuntos Penitenciários, mas da própria Polícia Civil através da Delegacia de Hortolândia. Ele estava na unidade prisional Campinas Hortolândia e esse homem de 36 anos foi encontrado sem vida. Um agente penitenciário foi quem compareceu à unidade policial relatando que estava trabalhando quando foi acionado para verificar um barulho vindo de uma cela e mesmo depois com o socorro sendo feito ao Hospital Mário Covas na própria cidade de Hortolândia, ele não resistiu aos ferimentos. Mais detalhes também a gente traz ao longo da nossa programação. São 10 horas e mais 9 minutos. Para a gente abrir o leque de informações e girar a equipe de reportagem por todo o Brasil, eu vou acionar a Gabriela Veras para um assunto importante desta segunda-feira, abrindo a semana com a volta de brasileiros que estavam na faixa de Gaza, um número alto de repatriados, mas ainda assim inferior
ao que era esperado. O segundo voo com brasileiros resgatados da faixa de Gaza chegou a Brasília. Madrugada desta segunda-feira, esse avião pousou na base da Força Aérea com 48 pessoas, 27 delas menores de idade e 21 adultos, sendo 17 mulheres e 4 homens. É parte da operação Voltando em Paz. A aeronave da Força Aérea Brasileira decolou na tarde de ontem de Cairo, no Egito, e o voo chegou a Brasília agora há pouco, na manhã desta segunda-feira. Vamos à capital federal conversar com a Gabriela Veras para a gente saber mais sobre esses passageiros e também sobre a possibilidade de outras pessoas serem resgatadas nos próximos dias do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Gabriela Veras, muito bom dia para você. Oi, um ótimo dia para você, uma boa semana para você, para quem está começando o dia aqui na nossa companhia. Exatamente isso, o segundo voo de repatriados daquelas pessoas, daqueles grupos que estavam na faixa de Gaza. Desembarcou, pousou aqui na capital federal por volta das 3h40 da manhã, trazendo aí 48 brasileiros e repatriados que estavam, portanto, lá na faixa de Gaza. Vale a gente se atentar a essa informação, a esse número, da tripulação, porque inicialmente, segundo o Ministério das Relações Exteriores, essa lista tinha mais de 100 pessoas interessadas em retornar aqui ao Brasil, em embarcar nesse voo de resgate da Força Aérea Brasileira. Porém, Israel negou a autorização de pelo menos 24 pessoas. Por isso, aconteceram ali outras desistências, houve desistências e por isso esse número diminuiu aí consideravelmente. Os motivos dessa negativa de Israel ainda não foram divulgados, mas o que o Palácio do Itamaraty fala no momento é que continua com as negociações para trazer exatamente essas outras pessoas que não conseguiram embarcar nesse voo de repatriação. Dos 24 vetados por Israel, vale lembrar, 7 pessoas têm cidadania brasileira. Então é exatamente por isso que o Itamaraty continua em contato com as autoridades lá do local, das regiões em conflito, exatamente para conseguir trazer as pessoas que têm interesse em retornar aqui ao Brasil. Esses novos repatriados, esse novo grupo que desembarcou aqui na capital federal nesta madrugada, traz 27 crianças e adolescentes, 16 mulheres e 4 homens. A lista inclui ainda 11 pessoas com nacionalidade brasileiro-palestina e 36 palestinos. São um grupo de pessoas ali que às vezes tem algum parente, que tem algum amigo conhecido que também teve interesse em retornar aqui ao Brasil com os familiares e conseguiu, portanto, embarcar. Muito obrigado, Gabriela Veras. Agora são 10h13. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos repercutir o Prêmio Band Cidades Excelentes, que hoje terá a sua etapa nacional. Nesta segunda-feira, vamos conhecer as cidades premiadas nesse tradicional evento que identifica principalmente as boas práticas de gestão pública. E tem cidades da nossa região representando o estado de São Paulo. Continue com a gente, nós vamos falar sobre esse e outros assuntos na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Nesta edição do MasterChef Mais, cada ingrediente tem muita história para contar. A experiência de vida dos competidores que mostram no dia a dia o amor pela cozinha vai nos inspirar. E os pratos vão aquecer os corações dos jurados. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos por você no MasterChef Mais. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas e mais 15 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes para repercutir o Prêmio Band Cidades Excelentes, que terá nesta segunda-feira a etapa nacional, inclusive com a premiação ou a premiação estadual, agora tendo os candidatos do nosso interior de São Paulo também disputando a etapa nacional. O Prêmio Band Cidades Excelentes, ele foi criado para incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros por meio da premiação de boas práticas da gestão pública. A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila e direcionado a todos os municípios do país. Nesta etapa nacional, estarão presentes os vencedores tanto do prêmio considerado o prêmio principal Cidades Excelentes 2023, quanto os pilares. Então a gente vai elencar aqui a lista das cidades que foram premiadas no estado de São Paulo e trazer também mais informações sobre a premiação de hoje à noite. Então, no prêmio Cidades Excelentes 2023, para os municípios de até 30 mil habitantes, a cidade vencedora foi Águas de São Pedro. Entre 30 e 100 mil habitantes, o prêmio Band Cidades Excelentes na etapa do estado de São Paulo ficou com Jaguariúna. E nas cidades acima de 100 mil habitantes, o prêmio foi para Botucatu. Na categoria do pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, as cidades do interior de São Paulo que venceram foram Cajati, Votuporanga e Botucatu. No pilar Educação, Jaguariúna também foi premiada nas cidades entre 30 e 100 mil habitantes e a representante da região metropolitana de Campinas, ao lado de Itajobi e Botucatu. No prêmio Saúde e Bem-Estar, os municípios vencedores foram Estrela do Oeste, Botucatu e Votuporanga. Na categoria do pilar Sustentabilidade, o estado de São Paulo será representado hoje na categoria nacional, na etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes, pelos municípios de Restinga, Registro e Santo André. No pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, venceram a etapa estadual os municípios de Gavião Peixoto, São Joaquim da Barra e Sorocaba. E no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, na etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes, Olambra foi a vencedora nos municípios de até 30 mil habitantes. Nas cidades acima de 100 mil habitantes, Botucatu novamente foi a vencedora. E na faixa entre 30 e 100 mil habitantes, o Prêmio Infraestrutura e Mobilidade Urbana, na etapa estadual, foi vencido pela cidade de Louveira. E para repercutir mais sobre esse prêmio da etapa estadual e a expectativa para a etapa nacional, o Manhã Bandeirantes traz, a partir de agora, a entrevista com o prefeito de Louveira, Stanislau Steck. Entrevista feita pelos colegas jornalistas Edson Souza e Tiago Dantas, explorando, entre outros assuntos, o motivo para a Louveira ter vencido o Prêmio de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. O investimento em transporte público com tarifa mais baixa e gratuidade em um dia da semana é um dos tópicos. O prefeito Stanislau Steck, a partir de agora, trazendo mais informações sobre uma cidade aqui, pertinho de Campinas, que é vencedora no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Prêmio Band Cidades Excelentes. A Louveira tem uns números interessantes aí já faz um tempo, né? Até pelo PIB per capita, né? E então, a Louveira já foi indicada em 2021 e 2022 para
para governança fiscal, né, e efetividade e governança fiscal, e não ganhamos, fomos indicados, ficamos em segundo, perdemos para Ilhabela no ano e para Cabriúva no ano passado. E esse ano a gente apareceu devido a esses investimentos, principalmente em transporte público, infraestrutura urbana, saneamento, né, muita coisa de saneamento, a gente conseguiu melhorar nesse índice, infraestrutura e mobilidade urbana. E aí ganhamos como a primeira cidade do estado de São Paulo, e agora vamos defender o estado lá em Brasília, dia 11 de dezembro, né, com a expectativa de trazer o título para São Paulo, nas cidades de 30 a 100 mil habitantes. E fomos indicados também para a categoria de desenvolvimento econômico e ordem pública. Fizemos muitas ações de desenvolvimento econômico, muitos cursos, né, muito trabalho. Você vê, em período de pandemia, conseguimos ofertar mais de 1.000 vagas para cursos diversos, né? E aí isso a gente tem gerado muito empreendedorismo, inclusive, né? O Sebrae, Senac, o Senar são nossos parceiros, né, lá em Louveira. A gente tem feito muito esse trabalho. E na ordem pública a gente investiu também uma fortuna lá, e a gente paga todo mês, né, o monitoramento, né? Temos totens, temos câmeras, né? Triplicamos o número de câmeras que existia hoje, que tem na cidade. Então investimos muito em RH também da Guarda. Então tudo isso, o IGMA, e junto com o Tribunal de Contas, né? O índice Aquila aí, com a Band, eles usam a inteligência artificial e medem isso sem a gente saber. Então, e também a gente não faz nada para ganhar, a gente faz o trabalho normal que a gente acha que tem que fazer. Estou cumprindo meu plano de governo. E isso está sendo bem avaliado, e Louveira está sendo esse destaque aí também. Prefeito, como é que estão, já que nós estamos chegando no final do ano, queria perguntar para o senhor como é que nós estamos com relação às finanças de Louveira? Sempre uma época preocupante essa. Claro, não, esse ano foi um ano desafiador, né? Nós sempre tivemos superávit na cidade, né? Fizemos um planejamento para esse ano com muitas obras, muitas ações que já estavam sendo implementadas, né? Hoje, se você comparar, né, de 3 anos atrás, a gente conseguiu melhorar a cidade em todos os sentidos: segurança, saúde, educação, infraestrutura, né, na parte de mobilidade urbana mesmo, onde nós fomos premiados. Então você vê nos índices, né, nossos, a gente melhorou muito a cidade. E isso também, lógico, aumentou o custo da cidade, né, por habitante, mas a gente vinha dentro de um planejamento de arrecadação e repasses do governo federal. E fomos, né, como a grande maioria de todos os municípios do Brasil, né, inclusive participei em Brasília com 3.000 municípios, né, batendo panela lá, porque houve uma queda na arrecadação do ICM, no repasse do FPM, e pegou a todos, né, de surpresa. Então, estamos cortando, né, o que dá, enxugando programas, enxugando gastos desnecessários, e estamos fazendo uma gestão mais enxuta possível para poder fechar o ano dentro de uma norma no 0 a 0, vamos dizer assim, né? Hoje recebendo o prefeito Stanislau Steck, prefeito de Louveira, e agora é a pergunta do Tiago Dantas. Prefeito, uma das maiores reclamações da população no geral é a questão da frota de ônibus do transporte público. E eu vi que recentemente Louveira ela renovou 100% da frota, atendendo a população com mobilidade, a questão das pessoas com deficiência. E também uma coisa bastante interessante lá, que a passagem custa R$2 e aos finais de semana é gratuito, né? Queria que o senhor falasse dessa importância da qualidade do transporte público para a população. Eu gostei disso ainda. Vou morar lá. Eu gostei disso. Ar-condicionado. Olha coisa boa. Nesses dias de calor aí, tem gente que está falando: prefeito, legal o ônibus, né? Estão andando lá com ar-condicionado e tal. Não, tem que trabalhar, não tem que andar de ônibus, não. Mas para nós era a gente via isso, eu como vereador, eu via que Louveira podia mais na questão de transporte público, né? E a gente procurou implantar isso, né?
E então hoje a nossa frota é toda renovada, todos os ônibus novos, acessíveis, com ar-condicionado, Wi-Fi, com o cabo USB, você carrega o celular andando, acessível, né? Então hoje nós temos o aplicativo de GPS também. As pessoas sabem onde que os ônibus estão, que hora vão chegar no ponto que ela está e tal. Então, dessa forma, a gente deu um grau assim de qualidade, né? Um aumento na qualidade do transporte coletivo, e nós aumentamos em 40% o fluxo, né, de usuários, né? Não da pandemia, antes da pandemia. Então, a referência é o antes e o depois da pandemia, né? E então hoje aumentamos inclusive linhas, né, que eram necessárias, e temos alguma coisa para fazer, temos ainda, né, temos a rodoviária para fazer, que aí vai dar aí sim completa, né, o ciclo e alguns terminais também que aí não deu tempo, mas hoje só com esse aumento, né, de usuários a gente tem essa qualidade. A gente subsidia a passagem, né? Existe um cartão magnético onde o louverense que tem o cartão cidadão, ele vai no guichê da empresa, recarrega esse cartão, R$2 por passagem no período normal, finais de semana e feriados, você passa o magnético, o cartão magnético, mas ele não desconta, né? Aí fica gratuito, tá? Quem for no ônibus sem o cartão, hoje ele já vai pagar com o reajuste que teve agora, era R$4,50, subiu para R$6. Mas aí ou é alguém de fora, ou é alguém que não usa eventualmente, ou não deu tempo de fazer o cartão e tal. A gente estimula. E por que o cartão, prefeito? Eu não posso ir lá direto? Não pode, porque pelo cartão a gente tem o controle eletrônico da catraca para a gente poder fazer a compensação via subsídio, né? Então, sem contar que também acabou com essa história de assalto ao ônibus também, né? Aí que tá, quanto menos dinheiro, né? Aquela coisa de assaltar cobrador, aquela coisa já é coisa do passado mesmo. Então, vai lá, carrega o cartão e pode aproveitar. Já que o senhor citou a área de transportes, queria fazer a pergunta para o senhor. Assim como as outras cidades que estão no eixo, Louveira também está esperando esse trem intercidades, né? Sim, Louveira nós temos hoje, graças a Deus, a estação, segundo a Rumo, né? Rumo é aquela empresa que usa para transporte. A estação ferroviária mais preservada e a subestação mais preservada do Brasil hoje está em Louveira. Então, e é bem central. O louverense redescobriu a estação que estava abandonada, assim, mesmo depois que ela foi restaurada, não se tinha nada, não se tinha eventos. Ali agora nós temos a Feira do Produtor Rural, nós temos eventos de cultura na estação, encontro de carro antigo, ferromodelismo, encontro de radioamadores. Então a estação virou um point de cultura, um point de eventos na cidade, né? E o pessoal gosta muito disso, né? Porque é bem central, um espaço fácil de acolher e gostoso, né? Um espaço bem acessível. E agora com o trem, eles vão preservar essa parte que é tombada pelo patrimônio histórico e vão construir anexo uma nova estrutura mais moderna e tal. Vão usar o galpão antigo, mas a bilhetagem, toda essa parte vai ser numa estrutura moderna que vai ser em anexo a esse galpão. E com certeza vai agitar muito, só que nós não temos como fugir do trem, né? Nós temos um estudo, eu vi esse estudo, que se a gente não voltar às ferrovias, até 2030 as marginais de São Paulo ficam inviáveis. Então, o governo do estado, com a ajuda do BNDES, vai lançar agora em fevereiro o edital aliás, o edital está na praça, vai ser o leilão da empresa que vai ser a ganhadora da concessão. O estado vai entrar com 6 bilhões, o BNDES mais 6 bilhões, e aí a empresa que ganhar com o restante para poder, em 4 ou 5 anos, aí já ter os trens rodando aí.
Esse, o prefeito de Louveira, Stanislau Steck, cidade vencedora do Pilar sobre Mobilidade Urbana e Infraestrutura do Prêmio BAN de Cidades Excelentes na etapa estadual. Lembrando, hoje, a partir das 6h30 da noite, tem o anúncio dos vencedores da terceira edição da etapa nacional do Prêmio BAN de Cidades Excelentes, iniciativa do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila para incentivar, reconhecer e valorizar as boas práticas de gestão pública que transformam essas práticas na realidade dos municípios brasileiros. A premiação você pode acompanhar ao vivo no canal do YouTube Band Jornalismo. Ali terá a transmissão a partir das 18h30, Band Jornalismo no canal do YouTube. Você acompanha a etapa nacional do Prêmio BAN de Cidades Excelentes. Aproveitando o gancho do que foi falado pelo prefeito de Louveira, muita gente sempre nos pergunta, e os ouvintes estão aqui justamente questionando como faz a Clara, final do telefone 7780. Já que o prefeito tocou no assunto, tem novidades sobre o trem Intercidades? Olha, o Estado de São Paulo publicou o último avanço, que foi o decreto de número 68.018 para retirar a obrigatoriedade da futura concessionária do trem Intercidades Eixo Norte de custear a realocação das atividades que atualmente são desenvolvidas pela CPTM nos pátios da Lapa e de Pirituba. Então essa é uma questão mais ligada à capital paulista. O que se tem com relação ao leilão que vai acontecer em fevereiro, foi, Clara e amigos aqui da Rádio Bandeirantes Campinas, a entrevista recentemente do vice-governador Felício Ramute para o jornal O Estado de São Paulo, em que ele afirma que já há empresas chinesas interessadas na participação da concorrência. Não foram citados os nomes das empresas, mas devem vir algumas, no plural, empresas chinesas para o leilão que foi adiado, está marcado para o dia 29 de fevereiro do ano que vem. Algumas sondagens já estavam sendo feitas, e não apenas para o trem que vai ligar Campinas a São Paulo, mas o interesse chinês já é antigo para uma eventual privatização da linha 7 Rubi, que tem o trecho começando em Jundiaí e segue até a capital paulista, até a Estação da Luz, um pouquinho mais à frente, agora acho que vai até mais uma próxima estação. Peguei a visão. O que é isso? É o baladão, porque não pode ter um baladão no trem também, Gilberto? O trem que vai para São Paulo pode ter também o seu baladão. Pegou a visão? A visão é a seguinte: a expectativa é de que, uma vez aberto o leilão, haja também já um prazo para ser cumprido com todo o cronograma das datas estipuladas pelo governo do estado de São Paulo. A concessão vai englobar 3 serviços: a linha 7 Rubi entre a Barra Funda e Francisco Morato, o trem intermetropolitano entre Francisco Morato e Campinas, com paradas em cidades como Valinhos, Louveira e Vinhedo, e o serviço expresso, que pretende levar os passageiros em pouco mais de 1 hora entre Campinas e São Paulo, com uma parada só, que vai ser na cidade de Jundiaí. O começo do serviço expresso só deve ocorrer no final da década, isso por conta das intervenções que vão ser necessárias. Então não é apenas colocar o trem para operar, essa é teoricamente a parte mais simples, mas é preciso ter toda a infraestrutura nas estações, no caminho, e aí sim o trem Intercidades poderá ser uma realidade, depois de tantos e tantos anos de promessas. Perdão, são 10h33. O Manhã Bandeirantes faz uma última pausa nessa edição de segunda-feira, porque na sequência nós vamos voltar a girar os assuntos nacionais e internacionais, como por exemplo a tensão entre Venezuela e Guiana, com o Brasil sendo o intermediário, o mediador de um acordo para que não se chegue a um conflito armado. O presidente Lula conversou com o líder venezuelano Nicolás Maduro e a gente vai trazer os bastidores disso também. E ainda a semana que terá a votação para Flávio Dino assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Teve manifestação ontem na capital paulista e a gente repercute também esse assunto na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Não perca, a partir das 4 horas da tarde, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da Rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Este é o Manhã Bandeirantes. Dez horas 37 minutos, você participa com a gente na manhã desta segunda-feira, 11 de dezembro, do nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo a participação do Nelson Eugênio, que está com a gente também na manhã de hoje, agradecendo ao ouvinte Lazinho Pereira, final do telefone 7198, repercussão também a respeito das eleições da Argentina. A gente entra no assunto daqui a pouco, com os ouvintes também trazendo alguns dos recortes do que foi a posse de Javier Milei como mandatário da Argentina. Interessante como tem cortes diferentes, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas tem mensagem de áudio chegando também pelo 97102-1493. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Se você precisar uma hora, pode contar comigo. Faço o programa junto com você. Opa. De graça, a qualquer momento. O contraponto é legal. Mas gostaria de falar um pouquinho sobre essa história da Guiana Francesa, o Lula e o Maduro, né? Eu acho que o que falta para o Lula é fazer um pronunciamento à nação dizendo: brasileiros, fiquem tranquilos, ninguém vai passar por Parcaraima, nem Estados Unidos, nem o Maduro, ninguém. Semana passada teve no Jornal Gente um comentário do Zaidan. Aliás, eu parabenizo o Zaidan por aquele comentário. Eu tinha pedido para o Thiago fazer exatamente aquilo, uma coisa isenta de ideologia. E você deu uma olhadinha como foi bonito, né, o evento de Natal, o Heitor Fredo? Eu vi algumas coisas pela internet passando ali. O centro está bonito, maravilhoso. Tomara que depois que acabe tudo isso, continue desse jeito. Grande abraço a todos, DJ Ale. O final de semana marcado pela Parada de Natal, que aconteceu no último sábado, evento que faz parte do Natal Caminhos dos Sonhos.
e ali 1.500 integrantes participando. Foi realmente uma festa muito bonita na Avenida Francisco Glicério, considerado um dos eventos mais importantes para esse calendário, e com artistas que estavam ensaiando desde o dia 15 de novembro essa parada, e foi realmente muito bacana. As festividades continuam na região central, tem a Casa do Papai Noel ali no Lago do Rosário, tem outras atividades previstas para os próximos dias, e tomara que o centro continue vivo de fato. DJ Ale, é sempre um prazer ter você com a gente, você já nos ajuda a fazer a nossa programação aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. E conforme foi citado o assunto, a gente entra também na cobertura da tensão entre Venezuela e Guiana. E depois de fazer com que os dois países topassem um encontro para discutir a situação do território que a Venezuela votou para ser anexado ao seu país, logicamente sem concordância nenhuma do governo e da população da Guiana, o presidente Lula não vai comparecer à reunião para mediar a conversa na quinta-feira. O Palácio do Planalto iniciou esse diálogo e anunciou que Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais, vai ser o enviado. Reunião entre Nicolás Maduro, entre o presidente da Guiana, e ela vai acontecer no arquipélago de São Vicente e Granadinas. Vamos entender um pouco mais com nossa equipe de reportagem. O Alex Guzmão traz mais informações sobre a expectativa desse encontro depois de uma ligação entre Lula e Maduro, né, Alex? Pois é, Nicolás Maduro ligou para o presidente brasileiro pela manhã. Lula aproveitou a conversa para dizer que é crescente a preocupação com o aumento da tensão entre a Venezuela e a Guiana. E lembrou a declaração conjunta da cúpula do Mercosul nesta semana, de que a América Latina deve ser um território de paz. Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, Ifan Ali, devem se reunir na próxima quinta-feira em São Vicente de Granadinas, no Caribe, para discutir a questão de Essequibo. O presidente Lula foi convidado. O Planalto disse que o ex-chanceler Celso Amorim pode participar do encontro. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Alex Guzmão. E o que se espera de Celso Amorim nos bastidores da política é que, na ausência de Lula, ele repasse 2 recados diferentes aos países. Amorim deve mostrar à Venezuela que o Brasil não vai defender a Venezuela no caso de medidas unilaterais que levem a uma escalada da situação. Traduzindo para o português, o Brasil não vai apoiar a Venezuela numa invasão e numa forma violenta de anexar esse território ao seu país. O Brasil deve adotar uma posição dura contra o conflito. Amorim também deve passar à Guiana uma sensação de tranquilidade para mostrar que o Brasil, apesar de atento, não acredita em conflito armado na América do Sul. Esse encontro, marcado só depois da conversa que o Alex Guzmão trouxe para a gente entre Lula e Maduro, acontece no momento que a Venezuela já votou esse referendo e está querendo anexar essa região de Essequibo numa disputa entre os países que se arrasta desde o século XIX. Tiago Prudente sempre trouxe aqui a informação de que, na visão dele, né, é uma cortina de fumaça para um período eleitoral e aquela tentativa de fazer com que esse patriotismo venezuelano venha à tona. Governos ditatoriais têm esse tipo de apelo. Governos que fletam com a ditadura também, de mexer com o brio da população para que, num momento em que acusações políticas, problemas de gestão venham à tona, eles sejam encobertos por esse sentimento nacionalista. Então, a aposta, inclusive, de muitos especialistas em direito internacional, em política internacional, a aposta é a de que tudo vai ficar apenas na bravata. Mas não se pode nunca subestimar qualquer conflito armado e o Brasil, que sempre teve a característica de ser pacífico, tem que manter isso também nessas negociações. A Guiana vem se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, mas o próprio país norte-americano já colocou o Brasil como país para liderar esse momento tenso, para conseguir fazer com que os países conversem e não cheguem a uma questão de fato mais tensa. Então, claro que nesse caso é muito importante a gente ficar de olho nas movimentações, principalmente da Venezuela, que é quem está dando o start no conflito, quem está
incitando que possa acontecer algo. Mas o Brasil já está colocando papel de que não vai apoiar, em hipótese alguma, qualquer tipo de invasão. A participação do nosso ouvinte também a respeito desses assuntos. Você pode participar conosco pelo 97102-1493, agradecendo a todos que estão com a gente na manhã de hoje. Daqui a pouco eu vou girar um pouco mais das informações também dos assuntos internacionais e também nacionais, mas antes, o Manhã Bandeirantes volta a abrir espaço para o que é destaque aqui na nossa região, e eu quero falar com você que tenha já se vacinado, você que tem mais de 60 anos e já tomou há 6 meses a dose da vacina bivalente contra a Covid-19. Vem aí uma nova etapa da vacinação. A partir de hoje, já está liberado para esse público uma nova dose da vacina bivalente, um reforço que o Jean Spaduzano vai contar pra gente como vai funcionar e como já está sendo feita a divisão nos postos de saúde e centros de saúde de Campinas. Bom dia para você, Jean. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Exatamente, né? A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou hoje, tá? Então, quem está nos ouvindo aí já pode procurar um dos 67 centros de saúde espalhados aqui pelo município, né? As doses, segundo a prefeitura, estão disponíveis em todos os centros de saúde. E como você falou, né, essa segunda dose, é importante a gente dizer, né, da vacina bivalente contra a Covid-19, ela vai ser aplicada, Heitor, para os idosos com 60 anos ou mais e também para aqueles imunossuprimidos, né, pessoas acima de 12 anos. Então, se enquadrando dentro dessa categoria, né, idosos com 60 anos ou mais e as pessoas imunossuprimidas com mais de 12 anos podem receber, né, essa segunda dose da vacina bivalente, nessa dose de reforço, como você apontou, contra a Covid, desde que tenha recebido a primeira dose há pelo menos 6 meses. Isso é muito importante, tá, gente? Então, se você recebeu aí a primeira dose há pelo menos 6 meses, se enquadra dentro dessa categoria, basta procurar uma das unidades dos centros de saúde aqui de Campinas, que as doses estão disponíveis. Segundo a Prefeitura, há doses suficientes e já distribuídas em todas as unidades. Tá? E essa segunda dose ela garante uma maior proteção, né, contra as variantes mais recentes do coronavírus, e para receber a vacina é aquela situação de praxe, né? Apresentar um documento, aquelas pessoas que já têm a carteira de vacinação também, basta apresentar ali no centro de saúde que a segunda dose é aplicada. A prevenção não pode ser esquecida, né, Heitor? Embora a Covid tenha aí dado uma trégua, né, uma reduzida, mas a gente não pode abrir mão dessa prevenção, então é super importante isso. Então fica o alerta, idosos acima de 60 anos ou mais e os imunossuprimidos acima de 12 anos já podem procurar a partir de hoje a qualquer um dos centros de saúde para receber essa dose extra. Lembrando que ainda não há cura cientificamente comprovada para a Covid-19, os números diminuíram por conta da vacinação, por conta do trabalho que foi feito de orientação à população. Graças à vacina, né? E é ela que vai continuar fazendo com que a gente tenha essa proteção. A vacina, ela tem também suas modificações, ela vai se adaptando para as variantes que vão aparecendo e é muito importante que se converse sobre a eficácia da vacina, porque sem ela nós estaríamos hoje relatando muito mais casos graves. A vacina nos protege contra os casos graves da Covid-19, diminuindo internações, diminuindo as mortes. E a essa altura do campeonato já deu para entender que elas são seguras, que elas são importantes e que elas vão fazer parte do nosso cotidiano. Elas vão fazer parte da nossa rotina, como a vacina da gripe, como outros imunizantes que a gente precisa renovar dentro da nossa carteira e, obviamente, no nosso corpo. Então, procure um centro de saúde e assim que liberar para a sua faixa etária, se você ainda não está nesse grupo, ou por ter recebido a dose há menos de 6 meses, ou por não ter atingido a idade de 60 anos, assim que abrir, procure uma unidade para se vacinar. Essa proteção é sempre muito importante. E a expectativa, né, Jean, é que
nos próximos dias, nas próximas semanas, Campinas vai anunciando novos grupos que também vão ter a segunda dose da vacina bivalente. Exatamente, e é importante a gente ressaltar que isso é estipulado pelo Ministério da Saúde, né? Então o Ministério da Saúde é que estipula quais são as faixas etárias que podem receber essa dose de reforço, e aí depois cabe aos municípios, né, a partir dessa liberação, fazer a aplicação. Então é isso que está acontecendo, e foi desde o início isso, né, Heitor? Começou, né, pegando os grupos prioritários, e aí depois foi baixando a faixa etária, até que toda a população pôde ser contemplada naquele período mais crítico, né, mais preocupante da Covid-19. Então, no decorrer aí dos meses, conforme isso for sendo modificado, novos grupos forem sendo incluídos também, nós vamos trazer essas informações aqui para os ouvintes, porque é uma prestação de serviço super importante. Deixa eu trazer uma outra prestação de serviço para quem está procurando emprego. A rede de lojas Maravilhas do Lar está com vagas de emprego abertas em Campinas, Indaiatuba e Valinhos. A cadeia de comércio de utilidades domésticas conta com vagas efetivas e vagas temporárias. Entre as funções disponíveis estão estoquista, repositor, operador de caixa, fiscal de caixa e fiscal de loja. Se você se identificou com alguma dessas vagas, está em busca de uma oportunidade, está em busca de uma recolocação no mercado, você pode encaminhar o currículo e a vaga de seu interesse para o e-mail recrutamento.lojas@maravilhasdolar.com.br. Vou repetir as oportunidades que estão nesse momento abertas: estoquista, repositor, operador de caixa, fiscal de loja. Você pode enviar o e-mail agora para recrutamento.lojas@maravilhasdolar.com.br. É uma empresa que tem 40 lojas espalhadas em 25 cidades do interior de São Paulo, 2 centros de distribuição, e é considerada a maior rede de utilidades domésticas do interior de São Paulo. Então, com essas oportunidades de fim de ano, você certamente vai ter também a chance de se colocar novamente no mercado, com as vagas abertas também na Maravilhas do Lar. O Jean Espaduzano está acompanhando também uma outra ocorrência importante, uma apuração de um fato que nós estamos repercutindo e que ainda tem desdobramentos, é a prisão de um português pela Polícia Federal acusado de tráfico internacional de bebês. A novidade, Jean, é que uma imagem do embarque para Portugal através do Aeroporto Internacional de Guarulhos chegou para a Polícia Federal e agora faz parte desse inquérito. Então ele não deixa o Brasil por Viracopos. Ele saiu pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos. De Guarulhos, exatamente. Essas imagens, né, obtidas pela TV Bandeirantes mostram, né, o português saindo, né, com o bebê no dia 16 de novembro deste ano, né, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. E o que chama atenção nisso, Heitor, é que aí nessas imagens já mostram que ele não agiu sozinho, porque na imagem mostra que ele estava acompanhado de uma mulher. Então isso agora também é um outro indício, né, que a polícia vai investigar. Quem é essa mulher? Né, qual é o papel dela, qual é a atuação dela em relação a essa saída, qual é o envolvimento dela nesse caso. Então as imagens são claras, mostram o português chegando no Aeroporto Internacional de Guarulhos com um carrinho carregado de malas, e atrás dele vem essa mulher empurrando um carrinho de bebê com o bebê no colo. Né? Então essas são as imagens que a Band teve acesso e mostram exatamente essa ação no dia 16 de novembro, e ele é seguido, então, portanto, por essa mulher que carrega o bebê no colo. Né? Só relembrando esse caso, o português tem 49 anos, ele foi preso em Valinhos, né, durante uma operação da Polícia Federal, que acabou, a gente trouxe isso, repercutiu isso durante toda a semana, né? E agora a Polícia Federal informou que está investigando, né, o envolvimento de cada um nesse papel, né, porque existe, né, essa suspeita de tráfico internacional de bebês. Mas o português disse que era para adoção, que ele mesmo iria cuidar do bebê, mas o fato é que isso já foi mostrado, né, pela Polícia Federal, que esse bebê saiu de forma irregular do país, com documentação falsa, e aí depois, né, do dia 16 de novembro, ele voltou recentemente e estava prestes a embarcar com um segundo bebê, né, para Portugal, com a
mesma documentação falsa, e é isso que a polícia está investigando. E essa criança, né, Heitor, que a polícia, que aparece no vídeo, ela foi levada para Portugal na época, né, em novembro, mas ela já foi encontrada, né, a gente até relatou isso, trouxe isso na semana passada, ela já foi localizada pela polícia local lá de Portugal. A criança estava na cidade de Velongo, né, com um companheiro do português que foi preso aqui no Brasil. Então essas imagens agora são mais esclarecedoras e vão ajudar a entender, né, como que funcionava todo esse esquema. Mas acho que a grande novidade em relação a isso, além das imagens, é o fato de que essa imagem mostrou uma mulher acompanhando esse português no aeroporto. Então agora é preciso se entender qual é o envolvimento dela em relação a tudo isso, né? Jean Spaduzano, que ontem completou mais um ano de vida, então meus parabéns. Muito em nome obrigado. De toda a nossa equipe aqui da Rádio Bandeirantes. 25 ou 26 anos, Jean? 27, pra gente ficar modestamente, né? 27 só de comunicação. Só de comunicação, é um tempinho já, né? Mas é muito feliz de estar comemorando mais um aniversário aqui na Bandeirantes, estar de volta aqui, né? Então é super importante, eu fico feliz aí pelas felicitações. Jean, que está agora na equipe do fechamento do Acontece, 13h na tela da Band, hoje com a apresentação de Walter Sena, que depois volta também às 6:50 no Band Cidade, na sua hora do almoço. Terminou Carlos Batista com os donos da bola, vem o noticiário da região com Walter Sena hoje no comando do Acontece e com o Jean Spaduzano na equipe de fechamento de edição e produção. Um grande abraço para você, bom início de semana, bom trabalho e mais uma vez parabéns pelo aniversário, Jean. Obrigado, boa semana a todos. 10h55. Lembrando que hoje vamos até às 11 da manhã, porque na sequência vem Gustavo Frison com o Circuito Fechado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, repercutindo o assunto que falávamos agora há pouco, da tensão entre Venezuela e Guiana. O ouvinte Marco Silva Bedin diz: não só os países como a Venezuela e o presidente Maduro fazem esse tipo de ameaça de guerras, mas ele lembra que os Estados Unidos também usam muito do poder bélico e dessas situações tensas para ganhar eleição, para criar esse patriotismo, isso é verdade, para trazer no americano aquele sentimento de povo e, na verdade, ter ganho político quem está no poder. O Edivalmir Massa diz: nenhum país se interessa em reivindicar o meu Nordeste. Pois é, lá não tem nada embaixo do solo, só tem sobre o solo, que é seca, fome, desemprego, falta de educação, falta de saúde pública, falta de saneamento básico, falta de políticos honestos, etc, etc. Agora, o território da Guiana, onde abaixo do solo tem muito gás e petróleo, todo mundo quer. É o Edivalmir quem escreve. O Nordeste tem muito mais do que isso, né? O que se tem é uma soberania nacional que garante que o Nordeste é nosso, e ninguém tasca, ninguém mexe, mas o Nordeste, ele é fundamental para a economia brasileira. Não apenas pela geração de empregos, não apenas pela questão do turismo, mas pela questão cultural também. O Nordeste é nosso e com ele ninguém mexe, Edivalmir. Agradecendo aqui também a Noêmia, final do telefone 6060. Bom dia, Heitor. Fiquei feliz ao passar ontem pelo viaduto Miguel Vicente Cury, a Guarda Municipal trabalhando ali e retirando pessoas em situação de rua, dispersando do local. E ela desejando boas-vindas ao Jean, que ela acompanha há anos. Deus te abençoe por mais um ano de vida. 10h57. Deixa eu acionar aqui a reportagem da Bandeirantes para a gente trazer a informação de ontem de uma manifestação que aconteceu na Avenida Paulista, um ato organizado por grupos bolsonaristas contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Manifestantes ficaram na esquina da Paulista com a rua Peixoto Gomide, criticaram o que chamaram de ditadura do judiciário, falaram sobre ativismo judicial e levaram faixas que pedem a substituição dos 11 ministros do STF. Teve também cobrança contra o presidente Lula, contra a Rede Globo de televisão, contra Alexandre de Moraes e até música do trio elétrico mexendo também com os manifestantes, uma música de protesto contra Flávio Dino. Vou fazer uma pesquisa, quero sua opinião. Vou fazer uma pesquisa, quero sua opinião. Sobre o Dino no Supremo, quero ver a voz da nação. Sobre o Dino no Supremo, quero ouvir a voz do povo agora, hein? Quem for contra dar um grito, por favor, levante a mão. Todo mundo vai! Dino não vai!
Mas quem vai decidir na quarta-feira se Dino será ou não indicado ao Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. E o Túlio Amâncio conta pra gente os bastidores que deixam o governo bem otimista. As sabatinas de Paulo Gonet e Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça do Senado vão acontecer simultaneamente na próxima quarta-feira. Logo depois tem a votação, mas a pressão para que o plenário do Senado vote na sequência. A aprovação de Paulo Gonet já é dada como certa pelos senadores do governo e também da oposição. Já Flávio Dino enfrenta uma certa resistência dos oposicionistas e também dos senadores que se classificam como independentes. O presidente Lula garantiu a aliados que vai pessoalmente ligar para senadores que não confirmaram apoio ainda. São quase 30. Fontes do Planalto afirmam que, com o Dino virando ministro do STF, o substituto dele será apresentado só em janeiro. O governo vai aproveitar a oportunidade para desenhar uma nova reforma ministerial. Além da mudança na Justiça, Lula deve trocar o comando do Ministério das Comunicações e mandar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para a Petrobras. E amanhã a gente repercute mais sobre esse e outros assuntos do noticiário político, porque nesta segunda-feira o Manhã Bandeirantes fica por aqui. A partir de agora você acompanha Gustavo Frison com o Circuito Fechado na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo início de semana a todos e até mais. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes.